Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Top Planilhas. Meu nome é Gilberto, sou o autor do canal e hoje nós vamos falar sobre três funções que basicamente tratam de texto. São funções de texto. É a função esquerda, a função direita e também a função substituir. Bom, a função esquerda ela vai retornar para você uma quantidade de caracteres que você vai determinar dentro de uma cadeia de texto. Então, ela vai extrair para você uma quantidade de caracteres, um número de caracteres que você determinou, da esquerda para a direita. E a função direita vai fazer o mesmo, só que da direita para a esquerda. Então, ela vai retornar uma quantidade de caracteres da direita para a esquerda e vai te dar o resultado. Já a função substituir, ela vai pegar uma cadeia de texto que você determinou e dentro de um texto antigo, ela vai substituir por um novo texto que você queira. E a quantidade de números de ocorrência é opcional. Por quê? O número de ocorrência é em que ocorrência que você quer que ela substitua? É na primeira, na segunda, na terceira? Se você deixar 100, ele vai substituir todos as ocorrências que foram encontradas. Mas se você determinar que só na terceira ocorrência que a função encontrar ele substitua aquele caractere, ele vai substituir somente a ocorrência que você determinar. Vamos ver na prática como funciona. A função esquerda, você pode digitar igual esquerda, igual esquerda, aperta o Tab, né, para entrar na função. Bom, o texto vai ser a cadeia de texto que você deseja retirar o número de caracteres que você quer que retorne. Então, digamos aqui que eu tenho a lista de produtos com a ordem, o código e o número do cliente. E o nome do cliente. Então, aqui dentro desses códigos aqui, eu quero que retorne, por exemplo, da esquerda para a direita, eu quero que retorne os três caracteres, três primeiros. Então, dentro desse texto, eu quero que retorne três caracteres. E ele vai trazer para você. E aí é só você arrastar a fórmula para as demais células e pronto. A função direita vai fazer o mesmo, só que da direita para a esquerda. Então, digamos que dentro dessa mesma cadeia aqui de texto, eu quero retornar agora os quatro números, ou os quatro caracteres, na verdade, da direita para a esquerda. Mas isso aqui você pode colocar a quantidade de caracteres que você quer que retorne. Então, ele vai retornar aqui para mim 8374, que da direita para a esquerda são os quatro caracteres que eu escolhi. E é só você arrastar a fórmula para baixo. Muito bem. Bom, a função substituir, como já foi dito, ela vai substituir um texto na verdade, dentro de uma cadeia de texto, ela vai procurar um texto antigo e substituir por um novo texto que você determinou. E o número de ocorrência, você que determina. Se você quer que seja para todas as ocorrências, é só não discriminar a quantidade de ocorrências, né? Deixar vazio. E se você quer que aconteça em alguma ocorrência, só determine em que posição, se é na primeira, segunda, terceira, décima, enfim, a que ocorrer. Então vamos lá, a função substituir, você vai digitar igual, substituir, na função, aperta o Tab para entrar nela. Bom, você vai substituir. Eu quero substituir aqui agora dentro dessa cadeia de texto aqui, um texto antigo. Você pode referenciar pela célula, ou você pode também, né, colocar aspas, abre aspas, escrever como que você quer que seja feito. Se você escrever, sempre escreva da forma como está no texto original, porque senão ele não vai retornar. Só te dar um exemplo aqui. Então aqui onde tiver ADV, você vai substituir por um novo texto. Que um novo texto, eu vou colocar aqui, né, abre aspas, dragão. Sei lá, qualquer coisa que você quiser. E eu não vou determinar o número de ocorrências que isso vai acontecer, não. Então, fecha aqui. Pronto. Substituiu.
Então, nesse próximo aqui, ele não vai, você pode perceber, né, que são A, C, G. Então, ele não vai encontrar o que eu estou pedindo aqui, né, que é o ADV. Então, ele não vai substituir nada. Vai continuar o mesmo, porque ele não encontrou nada, não vai substituir nada. Então, digamos aqui, né, que você digite uma letra minúscula ou todos minúsculos. Então, não é a mesma referência, né? Minúsculo é minúsculo, maiúsculo é maiúsculo, então ele não vai retornar. Então, eu sempre gosto de trabalhar com referência de célula, que eu acho que é mais bacana, porque aí ele vai substituir integral para você, ele não vai dar erro. Bom, então aqui, como que você faz então? Substituir. Nesse texto antigo aqui, eu quero que substitua, na verdade, nessa cadeia de texto, eu quero que substitua um texto antigo. Como já tem a referência aqui, né, do texto antigo que eu quero substituir, pode ser, no caso, esse texto também que está aqui nessa de cá, né, no caso são os números, eu quero que substitua esse texto antigo aqui por um novo. Então eu quero trocar agora por um 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fecha. Então aqui já fez a substituição. E aqui ele vai pegar também e fazer para os demais. Conservou, né, o primeiro caractere, que não tem nada a ver com o que eu estou pedindo, né, tanto aqui. Ele vai substituir dentro dessa cadeia de texto, que está aqui em C21. O que tiver de texto antigo dentro de F21, que é a placa 8374, ele vai substituir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi isso que ele retornou. Bom, agora vamos a um exemplo aqui que talvez você se depare em algum momento. Digamos que você tem uma listagem com o nome de uma quantidade de pessoas, né, com o número de CPF, só que você não quer separar o número de CPF, né, das pessoas, para ficar melhor para você fazer alguma análise ou algo assim. Então aqui, se a gente usar a questão de texto para colunas, não vai funcionar porque tem muitos espaços aqui e onde começa o número aqui não é a mesma quantidade de caracteres. Enfim, ele ia separar, né, coluna por coluna, mas eu não quero isso. Eu quero separar somente do CPF e o nome. Como que eu faria isso então? Eu vou pegar aqui, usar as duas funções, direita e esquerda, só que com adicional. Então, eu vou usar aqui primeiro, né, a função direita, porque eu quero que tire os caracteres da direita para a esquerda. Que quantidade de caracteres? A quantidade de caracteres que aparece no CPF, porque o CPF aqui no caso ele é padrão para todos. Então, eu consigo retirar todos os CPFs aqui e depois disso pegar simplesmente essa quantidade de número de CPF, né, e subtrair do total de texto aqui, que aí aparece só o nome. Bom, então como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que identificar aqui que nesse número de CPF aqui tem 14 caracteres, porque tem 11 números e o tracinho e 2 pontos, que contam também como caractere. Então, se você contar aqui, você vai perceber que tem 14. Então, dentro desse texto aqui, que a fórmula me pede, eu quero que retire 14 caracteres. Ótimo. E aí você pode copiar a fórmula para baixo. Bom, aqui você vai pegar agora a fórmula esquerda e dentro dessa cadeia de texto eu quero que retire o número de caracteres que tem aqui menos o número de caracteres que corresponde ao CPF. Opa, tem que fechar, né, a função. E pronto, e aqui você pode arrastar a fórmula para baixo. Legal? Então essa aqui foi uma dica para você que precisa, né, usar essas funções para poder fazer essa questão da separação de texto, né, alguma substituição ou, na verdade, retornar para você uma quantidade, né, extrair, na verdade, um texto aí que você deseja. Então essa função número de caracteres aqui, só explicando,
ela vai simplesmente contar uma quantidade de número de caracteres. Então, o que eu fiz nada mais nada menos foi tirar dessa quantidade total aqui o que já apareceu no CPF, que assim retornaria o texto. Bom, gente, essa foi mais uma dica aqui do canal Top Planilhas. Se você gostou do vídeo, né, curta, compartilhe, deixe sua sugestão aqui também de algum conteúdo que você queira também que a gente trabalhe aí para você. E obrigado.